Bom, me chamo Vinícius Pereira Gomes, sou orientando do professor Emerson Fatim Martins no Programa de Iniciação Tecnológica. O título do nosso trabalho é Desenvolvimento de Protocolo Eletroterapêutico Inovador em Unidade de Terapia Intensiva para o Sistema RIQUE, um Sistema de Ativação e Monitorização Neuromuscular Automático. As unidades de terapia intensiva prestam serviços assistenciais de alta complexidade, marcados pelo suporte avançado às funções de um corpo em risco iminente de morte. Durante a internação na UTI, o usuário dos serviços em cuidados críticos pode apresentar uma ou mais condições de saúde. Loss et al. Encontrou o maior risco de fraqueza muscular quando a permanência do suporte ventilatório era igual ou superior a 21 dias. Miranda e Duarte trouxeram que o uso do suporte avançado de corrente elétrica para induzir a contração musculoesquelética em pacientes críticos mostrou-se promissor no ambiente hospitalar. Moraes et al. Mostrou que a estimulação elétrica muscular parece aumentar massa e força muscular, além de prevenir deficiências nas funções neuromusculoesqueléticas relacionadas ao movimento. Alguns dos desfechos avaliados com a estimulação elétrica diafragmática são que a contração dos músculos abdominais, que são os músculos expiratórios, pela localidade dos eletrodos, e que reproduz o que é observado na respiração espontânea, favorecendo a troca gasosa e o volume corrente. A expansão da caixa torácica, gerando pressão intrapleural e intrapulmonar subatmosféricas, favorece um gradiente de pressão ambiente alveolar. Foi observado que a literatura científica já dispõe de evidências de efetividade da aplicação de corrente elétrica em ambiente de cuidados críticos, para promover um suporte neuromuscular avançado. Entretanto, os protocolos de estimulação elétrica neuromuscular na UTI são heterogêneos em termos de parâmetro de estimulação, musculacionados e desfechos alcançados, criando oportunidade para a sistematização de dados em meta-análise. O objetivo geral do trabalho foi elaborar um protocolo que verifique a viabilidade de ser feita uma revisão sistemática. Com a revisão sistemática, explorar desfechos mais comumente investigados durante a intervenção, bem como qual dosimetria e protocolos de aplicação são mais efetivos, comparado com a estimulação unicamente diafragmática. Os objetivos específicos são organizar uma estratégia de busca e elegibilidade de referências bibliográficas para recuperar artigos científicos adequados para se alcançar os objetivos intencionados na revisão sistemática, como meta-análise. Desenvolver um formulário de extração de informações adequado para verificar a possibilidade de meta-análise de dados da efetividade da terapia com corrente elétrica em múltiplos desfechos e no desfecho principal. Outro objetivo específico foi aplicar a estratégia de busca e elegibilidade, verificando se existe referência suficiente para revisão sistemática e extração de informações para meta-análise de dados, com vistas no registro do protocolo de revisão sistemática na Próspero. O desenho do estudo foi delimitado um estudo de desenvolvimento de protocolo de revisão sistemática que seguiu os elementos metodológicos essenciais recomendados pela Prisma-P, com vistas no registro de um protocolo na Próspero. A estratégia de busca se deu pelas bases de dados Embase, Web of Science, Cochrane e PubMed. A busca na base Cielo se deu por meio da Web of Science. A estratégia de busca envolveu combinação de termos para a captura dos temas principais, conforme a organização taxômica disponível na Mesh. No filtro de busca, usamos um conjunto de operadores booleanos que combinassem os termos que incluíssem o tipo de participante, intervenção e medidas de desfechos. A seleção do artigo se deu no período de junho e julho de 2023, e os artigos tiveram seus textos recuperados em títulos e resumos e examinados por 2 revisores, que compilaram a lista de potenciais ensaios clínicos elegíveis para revisão sistemática. Foram lidos na íntegra e geraram 2 listas independentes de inclusão e exclusão que foram reanalisadas pela dupla de revisores. Desacordos foram consensuados entre os próprios revisores e, quando necessário, foi acionado um terceiro revisor. A organização das referências se deu pelo software HiAm, e o processo de elegibilidade também gerou uma lista com os conflitos de decisões que foram resolvidos pela dupla posteriormente. Os artigos selecionados foram importados para a plataforma Mendeley para a reformatação das referências. Sobre os critérios de elegibilidade, eles seguiram os elementos da estratégia PICO, onde a palavra P significa participante e intervenção, C, comparação e O, outcomes, que significa desfechos. E buscamos ensaios clínicos randomizados e controlados ou ensaios randomizados com crossovers, publicados na língua inglesa, portuguesa, espanhola ou francesas. Foram excluídos resumos de conferências e demais eventos científicos. Sobre os participantes, selecionamos estudos que envolvessem adultos que necessitassem de suporte ventilatório mecânico em UTI. Quando fosse um combinado de adultos e crianças, foram incluídos somente se 75% da amostra fosse composta por participantes com idade superior a 16 anos. Sobre intervenções, foram incluídos ensaios clínicos cujo efeito da intervenção observada envolvesse protocolo de eletroestimulação diafragmática em pacientes em UTI
Entretanto, estudos envolvendo outros músculos além do diafragma, cuja contração foi ativada por corrente elétrica durante o período em ventilação mecânica, foram considerados para análise e são considerados na comparação de protocolos. Sobre a comparação, estudos que envolvessem qualquer protocolo de aplicação de corrente elétrica comparado a nenhuma aplicação de corrente elétrica, qualquer intervenção com corrente elétrica com outras intervenções com corrente elétricas em protocolos diferenciados, ensaios clínicos com protocolos exclusivos ou envolvendo o músculo diafragma, comprou o grupo experimental e os demais constituíram um grupo controle, incluindo grupos que não receberam eletroestimulação ou receberam do tipo Schwann, que é como se fosse um placebo. Na extração de dados foi dada por meio de um formulário, revisada por 2 pesquisadores, incluindo informações como autor, objetivo de estudo, característica da amostra, período do estudo, grupo controle experimental, resultado e músculo estimulado. A média e o desvio padrão das medidas de desfecho extraído ou derivado serão utilizadas para calcular o intervalo de confiança de 95% da média, de diferença entre os grupos. Será dado prioridade para dados com covariância ajustada, seguido para dados modificados e enviado posteriormente pelos autores. Aqui um pouco do nosso formulário, com os dados que eu citei anteriormente. E caso algum dos artigos não relate o desvio padrão, eles serão imputados e estimados de outras medidas, como o erro padrão, intervalo intercontínuo, valores de IP ou intervalo de confiança. Todos os dados serão expressos para a padronização em que diferentes negativos entre os grupos representam a diminuição do tempo de permanência para o grupo experimental quanto para o grupo controle. A ferramenta adotada para monitorizar as etapas da revisão sistemática foi o RevMan da Cochrane, onde aplicamos o conceito de DMCI, que significa diferença mínima clinicamente importante, ajustada em menos 2 dias. As referências abaixo mostram um consenso de que 2 dias a menos na média de internação hospitalar de 13 dias tem potencial de garantir uma maior rotatividade do leito no mês. A escala Pedro vai ser utilizada para verificar a suscetibilidade ao viés dos ensaios clínicos e a qualidade metodológica dos estudos. A avaliação do risco de viés também será por 2 examinadores independentes. Após a tomada de decisão dos scores dos estudos, eles são classificados como ruim quando o score é menor que 4, razoável entre 4 e 5, bom entre 5 e 9 e ótimo igual ou acima de 9. Como algumas revistas não estão mais aceitando somente a Pedro, também vamos utilizar a ferramenta da Cochrane ROB2 para estudos randomizados, que é estruturado em um conjunto fixo de domínio de viés, cada um com perguntas que visam elicitar informações sobre características do estudo, que são relevantes para o risco de viés. Aqui um pouco sobre a ROB2 e os domínios dela, sobre o risco de viés, como viés decorrente, processo de randomização, entre outros. A nossa estratégia de busca inclui os termos e seus sinônimos, como critical will and hospitalization, ou mechanical ventilation, and electrical stimulation. Todas as adaptações que precisaram ser feitas foram detalhadas no apêndice do relatório final. Sobre os resultados, trouxemos um fluxograma adaptado da Prisma, com os resultados, onde podemos observar que, após aplicarmos a estratégia de busca, obtivemos o levantamento de um total de 471 artigos, com detecção de 173 duplicatas que, após serem excluídas, resultaram em 298 artigos, para aplicação do critério de elegibilidade. Os artigos, então, foram triados por título, resumo e, por fim, seu texto na íntegra, resultando em 20 artigos a serem incluídos para síntese quantitativa e análise de requisitos para a meta-análise. Como resultado, também podemos mostrar um compilado de 20 artigos recuperados para a realização da revisão de literatura, cujos dados extraídos do formulário, também produto do trabalho, permitirão a análise da suficiência de dados para considerar ou não a meta-análise. Podemos observar que dos 20 artigos recuperados foram publicados entre os anos de 2009 e 2023, com uma lacuna de publicação entre 2011 e 2016. Cerca de 90% da produção científica foi recuperada a partir do ano de 2017. As principais dificuldades que tivemos com o estudo foi que alguns artigos não estavam disponíveis de livre acesso na íntegra, protocolos não finalizados com resultados não publicados, com isso a proporção entre o número de estudos encontrados inicialmente e o que vamos realmente utilizar para síntese quantitativa e qualitativa foi relativamente baixo. Outra similaridade com outras revisões foi a da dificuldade de obter os textos na íntegra. Para a elaboração do formulário de extração de dados, buscamos definir itens que compilassem dados que ajudassem a responder à pergunta de pesquisa e atingir o nosso objetivo. A extração de dados permitirá verificar se o número da amostra foi relativamente significativo, bem como estabelecer com precisão o período em que o estudo foi conduzido, pois a cada dia que passa, novos estudos são publicados sobre o mesmo assunto e atualizações são disponibilizadas. Concluímos, então, que estruturamos um protocolo de revisão
sistemática da literatura científica que respondeu à pergunta de pesquisa. Conclui-se, portanto, que o conjunto de ensaios clínicos produzidos até o momento da elaboração do presente protocolo possui informação suficiente para a realização da revisão sistemática. Devido às dificuldades relatadas anteriormente e ao fato de eu ter adiantado a entrega do relatório final para ter colado o grau, concluímos o relatório com a entrega de um protocolo de revisão sistemática, devidamente registrado na Próspero, e que continua a revisão sistemática sendo executada por uma equipe orientada pelo professor Emerson, da qual eu faço parte. Por fim, queria agradecer ao projeto pela oportunidade de mostrar o meu trabalho, ao meu orientador e todas as pessoas envolvidas. Um pouco das nossas referências, e é isso.